Mas o que foi que fez Israel cair? Levanta-te, isto é, um Deus de oportunidade. E aleluia, quem foi que fez a distância? Não sabe a dor da saudade que Deus estava tendo para ter de volta o povo dele na sua presença. Quem foi que inventou a distância? Não sabia a dor da saudade que Deus tinha de voltar, não somente usar, porque usar, usa e passa, mas Deus queria habitar, permanecer no meio do teu povo. Pois a Bíblia fala no meio de 31.175 versículos, que contém toda este livrão de Deus. Encontramos homens, mulheres, crianças, senhoras, senhores, que tiveram a oportunidade de ver a glória de Deus. A Bíblia diz que Moisés viu a glória de Deus. Pois quando o dia se passava e a noite se aproximava, aí Deus colocava uma coluna de fogo para guiar, para proteger, para guardar o povo de Israel. Pois não somente ficou ali a glória de Deus, mas Deus gosta e sempre gostou de se revelar particularmente, e disse: Moisés, quero falar contigo. E quando Moisés chegou no toco do monte Sinai, diz que a glória de Deus desceu e cobriu todo o corpo de Moisés, e todo aquele monte foi fumegando a presença da glória de Deus. Mas eu quero deixar bem claro que Deus não faz exceção de pessoa, não somente Moisés, mas a Bíblia diz que várias pessoas tiveram a oportunidade de ver a glória do Senhor. Pois a Bíblia diz que quando Salomão também acabou de orar, diz que a glória de Deus encheu. A Bíblia diz que quando Samuel chegava no arraial, os profetas esfumegava com faísca da glória de Deus em forma de palavras que saía da tua boca. Mas encontramos aqui agora uma coisa assim estranha: levanta-te, porque está caindo. Levanta é porque está prostrado. E uma das coisas que nós precisa entender e compreender esta mensagem, aleluia, o que foi que fez Israel cair, o que foi que fez Israel tropeçar, o que foi que fez Israel ficar afastado de Deus, o que foi que fez Israel receber o nome de escolhido, mas a presença de Deus já não tinha mais. O que foi que fez Israel dizer: eu sou sacerdote, eu sou levita, mas já não tinha a presença do Senhor. O que foi que fez Israel ter a arca, mas não ter mais a presença? É necessário nós voltar um pouquinho da história, aleluia, para nós, aleluia, entender e compreender o que Deus, aleluia, o que faz a glória de Deus se afastar do meio do seu povo. O que foi que fez a glória de Deus sair do meio do seu povo e o povo se sentir vazio, carente, dependente de uma proteção divina? A Bíblia diz no livro de 1 Samuel e no capítulo 2 e no versículo 12: e era porém os filhos de Eli e os filhos de Belial não conhecia o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era, oferecendo alguém sacrifício, aleluia, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozindo a carne com galfo e 3 dentes em sua mão, dava com ele na caldeira uma, ou na panela 2, ou no caldeirão 3, ou na marmita. Tudo quanto o galfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo o Israel. Pois no versículo 17 está escrito assim: e era pois muito grande o pecado
pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Deixa eu já te explicar quem era Eli. Eli era um juiz, Eli era um sacerdote que governou Israel por 40 anos. Porém, logo na sua posse, Eli foi um homem que disciplinava o povo. Eli chamava a atenção do povo. Mas quanto mais nós vamos tendo intimidade com Deus, mas nós fica relaxado, achando que já conhecemos Deus demais, porque nós temos tempo de evangelho, porque nós ocupamos uma cadeira, achamos que a obra é governada por nós e não por Deus. É aí que levou as pessoas daquele tempo de Eli ter a presença do Senhor, pois a Bíblia diz que os filhos de Eli e Belial sabia da doutrina de Deus. Ele sabia sim, mas não conhecia a Deus ainda. Conhecia as escrituras, mas não conhecia a mão de Deus sobre a vida de um homem. Pois a Bíblia diz que os filhos de Eli se aproveitavam do cargo de obreiro que tinha, seduzir as mulheres que iam oferecer sacrifício, a oferta ao Senhor. Ou você não sabe que a oferta é algo muito grave? Não toque, não bula. Isto está escrito que o povo, que os filhos de Eli buliu naquilo que não era para bulir das obras de Deus. Pois Eli sabia, mas Eli não disciplinava. Eli sabia, mas Eli passava a mão pela cabeça. Eli tinha medo de alguém sair para outro ministério, e aí preferia passar a mão na cabeça, mas não queria aplicar a palavra do Senhor. Pois a Bíblia nos diz, meus amados e queridos irmãos, que quando a glória de Deus se afasta da presença de uma pessoa, aleluia, provoca danos, provoca carência, crise espiritual. A Bíblia diz que naquele tempo tinha profeta, mas não tinha mais a profecia verdadeira. Tinha sacerdote, mas não tinha mais o perdão de Deus. Tinha o céu, mas o céu não se abria mais. Por quê, amados? Porque o pecado já estava chegando nas narinas do Senhor. Porque Eli era disciplinar e não disciplinou os servos, aleluia, aquele povo que vinha ali adorar ao Senhor, e completamente o povo estava precisando ser disciplinado, precisando se achegar mais para o Senhor. Pois a Bíblia nos diz, meus amados e queridos irmãos, que o pecado veio sobre ao povo de Israel. A missão de Deus para que o povo viesse reconhecer que Deus tinha se afastado. Você crê nesta palavra que eu estou pregando? Então levante suas mãos e diga glória a Deus. A Bíblia nos diz que, aleluia, que veio sobre ele, aleluia, os filisteus. Pois a Bíblia diz que o povo de Israel estava pensando que Deus habitava no meio deles, e quando Deus tinha se afastado. Mas havia um jovem, havia um menino que foi uma promessa de uma mulher crente, que estava ali no templo para adorar ao Senhor. Ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas não saiu do lugar. Ele sabia que ali não era mais o mesmo, mas não trocou de congregação. Ele sabia que quando ele errava, Eli chamava ele a atenção, mas quando os filhos erravam, Eli passava a mão pela cabeça. Mas mesmo assim ele permaneceu. Aleluia, parece que eu vejo até ele querendo sair dali. Mas quando a mãe dele ia visitar ele todo ano, dizia: meu filho, eu sei o que está acontecendo, mas não saia daí. Deus tem uma promessa para você. O seu tempo vai chegar.
A Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos que aqui estão, que o povo de Israel saiu para a peleja. E ao sair pela peleja, levou consigo a arca do consento. Olha o que aconteceu, você já conhece essa história. Você sabe muito bem que o povo perdeu a arca do consento. E lá o filho de Eli morreu na peleja. Mas sempre houve um remanescente para contar a história. Diz que veio um rapaz com as vestes sujas, mas era um remanescente que ficou vivo para contar a história. E diz que ali estava sentado em uma cadeira, e diz a Bíblia que quando ele soube que a arca do consento foi tomada, diz que ali estava acima do peso, e diz que caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Agora veja bem, eu estou pregando sobre o que foi que fez a glória de Deus se afastar do templo. E qual foi o dano, Jessé, que ela provocou? Primeiro, a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2, que Eli já não tinha mais visão. Quando a glória de Deus vai embora, aleluia, nós ficamos sem visão do reino de Deus, e nós se apegamos numa visão de cobiça. Nós estamos mais na visão daquilo que você tem do que daquilo que você é. Quando a glória de Deus está em nosso meio, nós temos visão da alma. Quando a glória de Deus se afasta, nós temos a visão daquilo que perece. Pois segundo, o que aconteceu, Jessé, quando a glória de Deus foi embora, primeiro, segundo, aleluia, diz que ele já não ouvia mais, aleluia, a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus falou com o menino e não com o sacerdote. É isso que nós estamos vivendo nestes últimos dias, nesse século 21. Deus está falando mais com aqueles que estão sentados lá embaixo do que nós que estamos aqui em cima do altar. Porque está aqui em cima do altar, amados, isto aqui não quer dizer que nós somos mais santos do que eles. Isto aqui é uma oportunidade que Deus está me dando. Aleluia. Levanta-te, levanta-te,